Operações, estou com a blusa do IF. Hoje estamos aqui com uma convidada mais que especial. Bom dia, pessoal. Meu nome é Maria Clara, eu tô com a camisa do Karatê da Federação. Sou branca, cabelo cacheado e olhos verdes. Hoje nós vamos falar sobre o Karatê. Estamos aqui com Clara para contar a história dela. Clara, é o seguinte, como que você começou essa trajetória no Karatê? Qual foi a sua motivação? Minha motivação foi me aprender a defender, sabe? Porque tem situações um pouco chatas, então meio que eu tinha acho que 6 anos, por aí, 5 anos. Caramba, já tinha essa mentalidade. Não, eu só queria defender mesmo. Porque tinha umas coisas que aconteciam comigo, então eu ficava meio, sabe, chateada, essas coisas. Eu queria aprender a me defender, porque se isso acontecesse de novo, eu iria saber o que fazer. Então foi por isso que eu comecei. Eu cheguei no meu pai e falei, pai, quero aprender a me defender, eu quero fazer karatê. Não sei por que foi no karatê, mas. Do nada. Do nada, eu era criança, nem sabia. E quais foram os desafios iniciais que você enfrentou ao ingressar no mundo do Karatê? Sim, desafios foi mais a parte da adaptação, em fazer um esporte novo, porque eu nunca tinha feito nada, até porque com 5 anos não fazia nada, só corria no meio do campo. E tipo. Os maiores desafios foi que eu era a única menina da academia. Então, tipo, meu pai chegou, minha mãe queria que eu fosse balé, eu não queria, só cheguei com meu pai e disse, pai, eu quero bater. Aí meu pai foi e tirou do balé, não tinha feito uma aula. Mas você fez, não? Não fiz. No máximo, tipo, teve a primeira aula, aí meu pai disse, você não quer? Não. Tirou. Vamos pro Karatê então. Aí o pai procurou. Mas demorou um pouco, eu acabei entrando só com 10 anos. Então, eu cheguei lá, eu era uma menina. Na primeira aula, eu lembro que não tinha ninguém. Só tinha eu e o professor e meus pais olhando. Então, um desafio foi que eu era a única menina lá. Então, eu cheguei lá, só tinha o professor, meus pais e eu. Começou o treino, o professor foi lá dando treino, pá. E eu lembro que ao final do treino, ele conversou com meu pai conversando com ele também. E o professor chegou lá e meu pai falou, sua filha é bem desenrolada, essas coisas lá, vai ser uma boa karateca um dia. E fui tendo essa trajetória até agora, parei ano passado, infelizmente, mas é isso. Você tem uma história assim, engraçada ou marcante? Marcante que eu posso dizer foi o meu primeiro campeonato, meu primeiro Giants. E eu lembro que eu cheguei lá, e só tinha eu de escola pública. A gente era tudo escola particular. Então era tipo torcida em cima de mim, essas coisas. E ficava marcando porque eu cheguei lá sem torcida nenhuma, só tinha eu e meu pai. Eu cheguei lá, comecei a fazer, fui passando de fase e do nada a torcida toda começou a aplaudir. Então, pra mim foi marcante. Legal. Você tinha qual idade? Acho que eu tinha 12 anos. Caramba, 11, 12 anos. Eu era no início. Você tem alguma experiência que pode compartilhar com a gente, do qual a sua determinação foi testada e você conseguiu superar aquela situação? Foi nesse campeonato também que marcou um pouco, porque ano que eu cheguei lá, por causa justamente dessa torcida, tinha 44 meninas. Foram 2 tatames divididos, foi no Catar. Tinha 44 meninas, cada um no tatame com 22, e tipo, ia passando 8, 16 só. Então, pra meninas, tinha meninas lá de brasileiro, meninas que disputaram vários campeonatos, que pra mim era o primeiro. Então, eu cheguei lá me tremendo todo dia e fui fazendo, aqueci, cheguei lá. No primeiro kata, foi no primeiro, eu fiz e eu escorreguei, porque eu tava um pouco nervosa, mas eu escorreguei aquele bem pouquinho, porém conta muito, porque era por nota. Então, tipo, eu cheguei lá, fiz a primeira, eu fiquei com uma nota bem baixa e fui desempatar, porque empataram as notas. Quando foi para desempate, eu olhei pra mim mesmo e falei, pô, é agora ou nunca. Se eu não passar, vou ter que sair pra casa e pronto. Cheguei aqui pra fazer 10 minutos e sair. Cheguei lá, fiz, passei, fui passando. Eu lembro que no dia, meu pai tava de um lado da quadra, do ginásio, e eu tava querendo muita água, porque eu tava muito nervosa. E eu olhando pro meu pai, vem cá. Meu pai não olhava, aí eu, pronto. Eu fui fazer um kata que demorava muito, e demanda muito do corpo. Fui fazer um kata, cheguei lá, sei de tudo e disse, agora, bora, fui fazendo. Eu fiz esse mesmo kata, ele dura cerca de 1 minuto, 1 minuto
E eu fiz esse mesmo kata umas 3 vezes. Então, tipo, eu fui até a final, de 44 meninas. cansada. Sim, de 44 meninas, eu consegui ficar em quarto. Somente atrás das meninas que tipo, tinham títulos brasileiros. E pra mim foi muito bom, porque tipo, cheguei lá sem torcida, as meninas, toda vida que elas terminavam o kata, que o pessoal mostrava a nota, era a torcida batendo palma, gritando e tudo mais, e eu não via ninguém. Aí chegou na final, fui chegando na final, quando eu fui fazer o kata, que eu terminei e mostraram a nota, todo mundo começou a aplaudir. Eu fiquei, caramba, valeu a pena. Legal, viu? Foi uma experiência bastante marcante. E que agora você pode nos contar, né? Se orgulhar dessa sua Graças a vitória. Deus. Então, já que você passou essa experiência, foi difícil pra você, né? Qual seria o conselho que você daria pra atletas que estão passando por situações semelhantes? A única coisa que eu posso dizer é, tipo, acreditem em si mesmo, porque se eu não tivesse chegado lá e falado pra mim mesma, eu consigo, eu treinei pra isso, eu não teria passado, sabe? Foi algo que eu treinei, eu lembro que todo dia eu estudava de manhã, chegava da escola, lá para as 3 horas mais ou menos, eu ia com meu pai para uma casa, tinha um vizinho, ele tinha era para alugar e deixou com meu pai, para ele ficar olhando e tudo mais. Então a gente usava aquele espaço para treinar, porque na minha casa não tinha tanto espaço. E eu lembro que meu pai chegava lá toda a tarde, de 3 até umas 5, 6 horas, e a gente ficava lá treinando, para chegar nesse campeonato. E eu fazia isso, sabe? Porque na primeira vez foi aquilo, desequilibrei porque eu tava muito nervosa. E depois eu olhei pra mim mesma e falei, agora eu vou, eu consigo. Fui, fiz, pronto. Então, seu conselho é que acreditem em si mesmo. Nada mais difícil, acreditem no trabalho que vocês fizeram, né? E Clara, como é que você trabalha a sua mente para você se manter positiva? Rapaz, acho que a única coisa que assim, eu trabalho pra isso é eu pensar, tipo, ano passado, ano retrasado, eu tava na academia que tinha crianças de 10 anos, 9 anos. E essas crianças, elas ficavam olhando pra mim fazendo as coisas, sabe? Então, na minha cabeça, tipo, eu tenho que passar confiança pra elas, eu tenho que fazer algo bom. Então, na minha cabeça, pra deixar algo positivo, passar confiança, eu sempre falava, pô, você é um espelho para essas crianças. Chega lá, vou fazer, e eu quero que o dia seja melhor que eu. Porque é isso que toda dona quer, principalmente ver uma criança em crescimento. Claro, um momento muito difícil que a gente passou foi a pandemia, né? E durou quase 2 anos. Como que você lidou com isso durante esse período? Durante esse período, eu lembro que foi em 2020, não foi? Começou. 2020, começo do ano, parei de treinar. Porque tinha que ter e tal. Então, eu treinava um pouquinho em casa ainda com meu pai. E eu lembro que depois de um tempo meu pai pegou pneumonia. Então, tipo, ficou ruim pra me treinar, porque a motivação que eu tinha era com meu pai. Aí, meu pai pegou pneumonia e tal, eu fiquei durante, tipo, acho que de maio até setembro, novembro, parada, sem fazer nada. E depois disso, eu não queria mais voltar, porque eu ficava, pô, eu vou treinar sozinha. Porque meu pai passou por uma cirurgia, meu irmão não queria mais voltar também pro karatê. Então eu ficava tipo, não sei se eu volto, mas meu pai chegou e ele queria que eu treinasse. Então eu disse, bom, eu comecei a treinar, treinei. Eu fiquei, acho que 2021, comecei a treinar, terminou a pandemia. Eu fiquei 2021 até agosto de 2023 treinando. Depois disso eu parei. Aí eu Clara, você falou que seu pai lhe ajudava no emprego e que seu irmão é um karateca. Mas seu pai é um karateca também ou só você? Sim, ele também treina mais ou menos a minha idade também. Porém, naquela época era difícil manter e tal, assim, parou. E assim que eu voltei, depois de 2 semanas, ele ficou olhando e voltou também. Então, hoje ele tá na faixa preta, eu parei na marrom, ele tá treinando ele na preta. Meu irmão, ele também parou na marrom. Sua mãe também tem interesse em karatê? Não, minha mãe é mais de boa. É o que ela falou, né? No começo ela queria que fosse pro balé e tudo, e claro, deu um jeito de ir pro karatê, né? Gente? Mas Não, a fiz a família cabeça. toda karateca. Fiz a cabeça do meu pai e disse, não, quero karatê. Fui nisso. Que bom então, viu? Muito legal. Você já fez mentoria? Você falou que
na academia que meu professor pediu, porque, tipo, dar aula é uma coisa totalmente diferente de eu estar lá no treino incentivando. Então, meio que, tipo, eu cheguei lá, tava treinando, aí eu ia ficar por outro treino. Tipo, era 3 horários. Era o meu, o das crianças logo depois, e o que via de 8 horas do meu pai e a pessoa mais velha, mais graduada. Então, tipo, meu professor chegou lá e disse, claro, já que você tá aqui, dê treino aí, com as crianças. Aí eu fui daí, tipo, quase não sabia dar nada, porque é muito diferente, sabe? Então, foi isso. A sua rotina, você achava a sua rotina cansativa, já que seu pai também treinava à noite e você treinava mais cedo antes das crianças? Como é que era? Minha rotina era mais cansativa antes disso, porque eu lembro que depois da pandemia eu parei de treinar em casa praticamente. Eu só treinava na academia, só pra treinar mesmo, pra não ficar parada. Então, antes, falando sobre antes, eu lembro que eu chegava da escola, descansava, fazia minhas coisas da escola e de tarde eu ia treinar. Eu ficava até mais ou menos de noite e ia pro karatê. Aí teve um tempo que eu comecei a natação aqui no IF mesmo. E tipo, eu saía da escola, ia pra casa, almoçava, tomava banho, vinha pra natação, da natação saía, tomava banho e ia pro karatê. Fora tipo, segunda, quarta e sexta, que eram os dias que eu tava livre, eu treinava de tarde e de noite. Então, era bem cansativo, mas quando você faz assim, meio que por amor, você fica mais de boa, sabe? Não cansa tanto, depois você acostuma. Você disse que depois que você se acostuma não cansa tanto, mas e no início, como é que foi a sua rotina? Assim? Isso é bem cansativo, porque tipo, eu não tava acostumada a fazer nada, eu não fazia nenhum esporte. Então, tipo, eu cheguei lá toda sedentária e comecei a fazer um esporte que demanda muito do corpo, porque tipo, você não força como vôlei, por exemplo, tem horas que você força mais a perna para fazer uma base e deixa o braço mais solto. Outras vezes você vai, força mais o braço e deixa a perna mais solta. No karatê não, você tá forçando tudo. Então, tipo, é muito cansativo no início e demora um tempo pra se acostumar. Pegar o ritmo, né? Isso. Demorei acho que uns 2 meses. Principalmente quando você era pequenininha, né? Você É. não tinha essa experiência. O bom era que eu tenho energia, né, pra Com gastar. certeza, tem esse detalhe nessa vantagem. E Clara, como foi pra você conciliar o esporte com a escola? Assim, no começo, antes da pandemia, eu era uma menina que não tava quase nem aí pra escola. Não que eu tirasse notas ruins, mas eu tirava notas boas. Na sala eu chegava lá bem boa, estudava, fazia o que eu tinha que fazer. Mas eu chegava em casa e não estudava. Não era aquele amor por estudar, né? Por obrigação. Só fazia as atividades e pronto. Tô livre. Fazia o que tipo, eu tinha que fazer. Karatê, eu me esforçava muito mais pro karatê do que pra escola. Até hoje eu sou assim, eu me esforço mais pro esporte do que pra escola. Então, tipo, teve uns probleminhas, tipo, no início, claro, porque eu não era acostumada. E agora, falando de agora, como eu parei o karatê, eu fui para outros esportes. Então, tipo, eu tô tendo que conciliar agora a escola. É uma coisa mais puxada, porque é um ensino médio. Então, já tá perto de ir pra faculdade, essas coisas. E lá era ensino fundamental, então era bem mais de boa. Agora eu tenho que conciliar a escola, eu tenho que fazer trabalho, eu tenho que me envolver em outras coisas e além do esporte. Então, tipo, eu sou um pouco teimosa, toda hora eu quero estar fazendo alguma coisa, eu prefiro estar tipo, numa quadra jogando do que estar na biblioteca estudando. Mas é isso, vida que segue. Tá indo tudo bem por enquanto. Então, Clara, você deseja falar mais alguma coisa? Não. Então é isso, galera. Muito obrigada por ter chegado até o fim. Esse foi nosso podcast. Muito obrigada, Clara, pela presença. De nada. É isso. Tchau! Graças a Deus.